aí com a Bíblia aberta? Acompanhe-me nessa leitura. É uma leitura longa, mas é muito importante você me acompanhar nessa leitura para a nossa meditação. Juízes 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. E acompanhando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, o abisrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian? Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Deus que fala comigo. Rogo-te que não apartes daqui até que eu volte, trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista.
Vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, nós louvamos e exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é nosso Deus. E nós somos, ó Deus, Teus servos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos trouxe para debaixo da Sua maravilhosa graça. Por isso nós estamos agradecidos. E nesta noite, Pai, quando vamos ouvir a Sua palavra, queremos que o Senhor fale conosco. Oriente, ó Deus, a nossa mente e os nossos corações, para que saímos daqui, ó Deus, com a certeza que o Senhor é o mesmo Deus que falou com Gideão e que fala conosco também nesta noite. O mesmo Deus que conduziu Gideão para a sua obra, que o Senhor nos conduza também, ó Deus amado, a realizar a sua obra de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é o Senhor. Ele disse para Gideão: Deus é o Senhor, é o Deus criador e sustentador de toda a criação. Esse é o nosso Deus. Ele é o Senhor que ordenou a existência de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis. Ele é o Senhor que coordena a rotação e a translação da terra. Ele cuida de todas as coisas e tudo permanece em ordem. Ele é o Senhor que dá ordem ao vento e o mar também lhe obedece. Ele é o Senhor que faz germinar a semente. Ele é o Senhor que um dia entreteceu você lá no ventre da sua mãe e lhe trouxe a vida, como nós agradecemos hoje por uma vida que chegou no nosso meio, o Mateus. Esse é o nosso Deus, é o Deus da graça, que um dia se compadeceu de você. Ele alcançou com a sua misericórdia, e hoje você pode estar na presença do Senhor nosso Deus, cultuando, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele lhe aproximou por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o Deus que escreve a história, Ele é o Deus que tem as rédeas da história nas suas mãos, e Ele é o Deus que chama e vocaciona as pessoas que Ele quer chamar. Ele é o Deus que chama, vocaciona e prepara as pessoas que Ele quer para a sua obra. Ele é o Deus que chama, prepara e envia as pessoas para realizar a sua obra, para a glória do nome do Senhor nosso Deus e Pai. Hoje nós teremos, depois da palavra, a investidura de presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas que foram eleitos na última assembleia. São pessoas que o Senhor chamou para a sua obra, pessoas que o Senhor escolheu para realizar a sua obra através deste ministério, a Igreja Presbiteriana Independente, através desta igreja, usando esses irmãos, não para a glória deles, mas para a glória do Senhor, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Nessa passagem, amados irmãos, nós encontramos exatamente um momento como este, onde Deus decide escolher alguém para realizar uma obra, para realizar um ministério. E Gideão é chamado pelo Senhor. O Senhor aparece a Gideão, o Senhor fala com Gideão, o Senhor trabalha a mente e o coração de Gideão, e o Senhor permite que Gideão tenha uma experiência viva com ele, para que ele possa realizar esta obra. Gideão foi chamado por Deus para livrar o povo que estava ali cativo, que estava ali sofrendo, há 7 anos já, sendo oprimido pelos povos ao redor. E o Senhor o chama para uma obra que para o homem seria impossível. Ele tinha que levantar ali, em meio àquele povo oprimido, em meio àquele povo triste, em meio àquele povo desanimado, em meio àquele povo que toda colheita ele viu o inimigo vir e levar aquilo que eles tinham. Ele chega e diz para Gideão que ele tem que levantar um exército. E Deus o prova nessa questão da formação desse exército. Começa com milhares e ele fica apenas com 300.
E ele vai enfrentar, né, o exército inimigo com 120 mil. Então, imagine você que seria em torno de 400 pessoas por um soldado israelita. Gideão foi chamado e preparado para esta gloriosa obra que só poderia acontecer realmente através de um milagre. E toda obra do Senhor, amados irmãos, ela só acontece quando nós cremos, porque é sempre um milagre. A obra do Senhor não é obra para homem fazer, mas é obra para que Deus faça através de pessoas, os quais Ele chama, as quais Ele vocaciona. Não é diferente hoje na vida da igreja, não é diferente nesse tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor também tem chamado pessoas. Alguns ouvem, outros não querem ouvir, outros não querem compromisso, e outros acham que é muito difícil, e por isso não querem ser um dos alistados do Senhor. Porque exige compromisso, porque exige responsabilidade, porque exige santidade, porque exige vida a serviço do Senhor, o nosso Deus. E no tempo em que nós vivemos, o tempo está curto, não temos muito tempo, e agora ainda investir boa parte do nosso tempo na igreja, no serviço do Senhor. Mas assim como o povo, amados irmãos, era saqueado naquele tempo, hoje também nós estamos sendo saqueados. Então é necessário que nós também despertemos para o chamado do Senhor nesse tempo, porque a sua família está sendo saqueada hoje. Se olharmos para o governo, né? E ficamos sabendo que nós vamos pagar mais impostos. Nós estamos sendo saqueados. Na saúde, quem não tem plano de saúde padece muito. O atendimento é precário. O SUS está aí, né? Caindo pelas tabelas. No estudo, no ensino, cada dia, o ensino, ao invés de melhorar para os nossos jovens e adolescentes, pioram. Para a igreja vive um momento difícil com a questão de gênero, onde nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, porque alguém se sente ofendido e você é processado. Quantos que já passaram por situação como essa? Eu quero destacar aqui, amados irmãos, para a nossa meditação nessa noite, 3 processos que Gideão passou para que ele pudesse estar preparado para assumir a liderança do povo de Israel e para fazer a diferença no tempo em que ele estava vivendo. Deus hoje também está chamando Gideões para que possa fazer a diferença neste tempo, para que possa ter a coragem de lutar nesse tempo, para que possa ter a coragem de levantar a bandeira do Evangelho nesse tempo e falar de Jesus neste momento em que nós estamos vendo. Primeiro, Deus é o Senhor que vocaciona, que chama os seus escolhidos. Precisamos ter esta consciência, amados irmãos, porque isso é importante para nós por 2 motivos. Primeiro, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus vivo. Ele vem ao nosso encontro e Ele fala conosco. E em segundo lugar, para que tenhamos convicção de que nós não estamos vivendo aqui sobre a face da terra brincando de igreja, ou fazendo de conta que nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo,
que nós cremos num céu que pode ser que exista ou não, do inferno que pode ser que exista ou não, é para demonstrar que realmente nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que vem ao nosso encontro, que fala conosco e que nos envia, e nós podemos caminhar nessa certeza. Amados, entre o verso de 1 a 4, nós temos aqui o pano de fundo do que o povo de Israel estava vivendo ali naquela época. Capítulo 6, mantenha aberto aí para você poder ir acompanhando. Então aqui, nesses 4 primeiros versículos, ele conta como eles estavam vivendo, como eles estavam sendo oprimidos ali. Eles eram roubados, Os vizinhos vinham e levavam tudo que eles tinham, inclusive os animais. Imagine vocês que eles tinham que trabalhar dobrado, porque eles plantavam, colhiam, tinham que levar lá para cima do morro, tinham que fazer cavernas, construir lugares de esconderijo para eles guardarem aquilo que eles plantavam, porque o inimigo vinha e levava tudo mesmo. Então eles viviam uma situação pior do que escravos. E eram explorados. Mas aí a Bíblia diz que eles oraram ao Senhor. Eles buscaram ao Senhor. Eles pediram ao Senhor. E Deus decidiu ter misericórdia deles novamente. E o que é que Deus faz? Deus envia, lá no verso agora 11, 12, Deus envia o anjo. E a Bíblia registra que o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho. Então observe o seguinte, amados irmãos, esse é o nosso Deus, que era lá no passado e que é hoje, é o Deus que vem ao nosso encontro. Mas pastor, eu nunca vi Deus, eu nunca tive um encontro com Deus, então eu quero desafiar você, a você ter um encontro com o Senhor, o nosso Deus. A você estar face a face com o Senhor nosso Deus nesse tempo, porque Ele continua presente. Ele diz que Ele é o Deus Emanuel, e Deus Emanuel quer dizer Deus conosco, então Ele está conosco. Quando Ele falou com os discípulos, quando eles estavam com medo ali, depois dele ter ressuscitado, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então esse é o mesmo Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se ali. Veio ao encontro de Gideão. Esteve ali com Gideão. E depois diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e falou com ele. Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu e conversou com ele. Essa é a nossa realidade hoje também, amados. Esse é o mesmo Deus. Ele vem. Ele aparece e Ele fala conosco, em espírito, em verdade, através da sua palavra. Gideão, amados irmãos, ele estava escondido, Segundo o versículo 11, ele estava ali malhando trigo. Ele estava no lugar, malhando trigo, no lugar onde era usado para fazer vinho, Eles colocavam as uvas ali, Eles colocavam as uvas ali, e depois aí eles iam lá e pisavam as uvas para recolher e fazer o vinho. Mas ele estava dentro daquele tanque, malhando o trigo, para esconder o trigo dos midianitas. E é ali que o anjo do Senhor aparece para ele ali no lagar. Certamente ele deve ter até se assustado, Porque ele já estava com medo, já estava fazendo alguma coisa às escondidas, para que ninguém visse onde é que ele ia esconder o seu trigo. Gideão estava com uma preocupação tão somente: malhar o trigo e esconder para ter alimento para ele e para a sua família. Mas de repente o Senhor aparece para ele. Isso é muito importante para nós, amados irmãos, também. Preste atenção.
o anjo do Senhor vem, aparece para Gideão, fala com ele. Hoje também o Senhor vem e fala conosco. Não sou eu que escolho, não foi você que escolheu, mas é Deus que te escolhe. Existiam outros fazendo o que Gideão estava fazendo? Sim, existiam muitos outros, que da mesma forma estavam colhendo a sua lavoura, debulhando o seu trigo e escondendo, para que o inimigo não levasse. Mas o Senhor vem ao seu encontro e fala com ele. Isso é privilégio. Sentir-se vocacionado, sentir-se chamado, sentir-se separado pelo Senhor, o nosso Deus. Porque Ele é o Deus que chama. Há pessoas que pensam, né? Eu quero. Não é assim. É o Senhor que tem que lhe querer, né? Foi o Senhor que chamou a Abraão, foi o Senhor que chamou a Moisés, foi o Senhor que chamou Davi. Quando Samuel foi ainda ao encontro de Davi para ungir Davi, o Senhor ainda falou para Samuel: Samuel, não fica preocupado em olhar para o seu físico, não, porque eu não olho o físico, eu olho o espírito. E amados irmãos, esse é o nosso Deus, é o Deus que chama, é o Deus que fala conosco, e é o Deus que nos prepara e nos envia para essa obra. Deus chamou a Jonas. Jonas não quis ir por um período de tempo, mas depois teve que cumprir os propósitos do Senhor, o nosso Deus. Jesus chamou os discípulos e enviou os seus discípulos. Jesus curou o jovem gadareno lá naquela planície, aquele jovem que vivia nos cemitérios, né? Jesus o libertou, e ele queria seguir Jesus para contar, para dizer o que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai ficar na sua casa e você vai testemunhar na sua casa. Precisamos entender isso, amados irmãos, que é o Senhor que nos chama, que é o Senhor que fala conosco com bastante clareza, e é o Senhor que nos envia para onde Ele quer e segundo o propósito do seu coração e da sua vontade. Não sou eu, nem é você que decide o ministério e o que nós vamos fazer, mas é o Senhor que decide por nós e para nós, amados irmãos. Se você foi chamado, você não vai cumprir o propósito do seu coração, mas vai cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Não é a sua vontade, nem a minha vontade, mas é a vontade do Senhor, o nosso Deus. Deus não criou uma missão por causa da igreja, mas Ele tinha uma missão para realizar, e por isso Ele criou a igreja, Ele instituiu a igreja. Deus nos chama para realizar o seu propósito, não o meu propósito, não a minha vontade, nem a sua vontade, mas a vontade dEle. A missão é de Deus, e quem realiza o serviço somos nós. Mas os escolhidos, os separados, aqueles que o Senhor chega e diz: olha, você vai. Eu disse: mas Senhor, tem tanta gente melhor do que eu? E o Senhor diz: é você mesmo. Assim como Gideão fez, né? Senhor, eu sou o pior de todos, né? Calma, não vamos falar sobre isso, não vamos tratar disso. Calma, Gideão. Você já teve esse encontro com o Senhor? Você já foi chamado pelo Senhor para um ministério? Se você não foi, desafio você a buscar o Senhor nesse tempo e ouvir a voz do Senhor nesse tempo, porque nós estamos sendo saqueados. E o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele já disse: olha, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros, porque na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. O que Ele quis dizer com isso? Que aqueles que abraçam de verdade, aqueles que estão com você de verdade, são poucos.
E aí, para nós sacudirmos, né? E abrirmos os nossos olhos e aguçarmos a nossa mente, Jesus disse assim: olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos, amados, de despertar, de olhar, de descobrir o propósito de Deus e de nos encontrar nesse chamado, nesse momento com o Senhor nosso Deus. Você é alguém que o Senhor chamou. Você é alguém que o Senhor separou. Amém? Em segundo lugar, Deus é o Senhor que chama e prepara aqueles que Ele chamou. Né? Aí o anjo vem, conversa com o Gideão e tudo mais, né? O chama de varão valoroso, né? Diz: olha, é com você que nós temos que caminhar aqui. Deus nos prepara para aquilo que nós temos que realizar. Ele não envia servos despreparados. Tenha certeza disso. Aqueles que o Senhor chama e Ele envia somente aqueles que estão preparados. É por isso, amados irmãos, que Ele chamou os 12, os enviou, e todos eles entregaram suas vidas pelo reino de Deus. E se a igreja é o que a igreja é hoje, é por causa desses 12 que acreditaram e fizeram discípulos e edificaram a igreja de Cristo. Quando o Senhor nos chama e o Senhor nos prepara, Ele nos manda com a certeza de que você vai dar certo, de que Ele é capaz de preparar você, de que Ele é capaz de transformar a sua vida para realizar a sua obra. E é por isso que o Senhor mesmo, amados irmãos, lá em Lucas 14, 28, Ele orienta que na nossa vida nós precisamos de fazer cálculos, de fazer contas e analisar as coisas, né? E Ele diz lá no 14, 28, se você vai construir uma torre, faz o cálculo primeiro para ver se você tem dinheiro e material para construir a torre, para que depois você não pare na metade e alguém passe e fale assim: ó, tá vendo, ó, parou na metade, não conseguiu terminar. E é por isso que Ele diz: ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se você põe a mão no arado, você tem que abraçar e seguir em frente. Ele diz: olha, aquele rei que vai para uma guerra, ele precisa também analisar o quantos soldados ele tem, quantos soldados ele vai enfrentar, para que depois ele não pereça na metade do caminho. Essa é a orientação do Senhor para nós, porque Ele nos chama, amados irmãos, e Ele nos prepara. Para isso é que Deus prepara os seus. Para isso nós precisamos passar pela escola do Senhor, o nosso Deus, né? Uns querem chegar, né, e já fazendo do seu jeito, segundo a sua vontade, né? Moisés teve a sua vida dividida em três etapas, né? 40, 40 e 40. Imagine se Moisés tivesse pressa, né? Ele teve 40 anos lá no Egito, aprendendo lá no Egito as coisas do Egito. Depois ele passou 40 anos pastoreando ovelhas. E depois o que ele poderia fazer no prazo de alguns dias, ele demorou mais 40 anos para chegar com o povo até o deserto, até a terra prometida, desculpa. E algumas vezes, depois de todo esse treinamento, ele pensou em desistir. Ele pediu a sua morte. O tratamento, amados irmãos, que Gideão recebeu foi na fé, na confiança no Senhor nosso Deus e também na sua autoestima. Ele estava muito abalado, né? Ele estava muito abalado. Ele disse: Senhor, cadê o Senhor que nos tirou lá do Egito? Cadê o Senhor que é o nosso Deus? Por que é que está sucedendo tudo isso aqui conosco? A crise na fé. Porque como pode acontecer isso comigo? Se eu creio em Deus, se eu vou na igreja, se eu oro, se eu leio a palavra.
Se o Senhor é meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Ele questionou. E sobre ele mesmo, ele disse: Senhor, eu sou o menor de todas as famílias aqui. A minha família é menor e eu sou o menor de todos eles. Como que eu posso ser esse instrumento? Como que eu posso ser alguém nessa vida? Eu não sou nada. Eu estou aqui, eu só quero guardar um pouco de trigo para sustentar a minha família e é só isso que eu quero fazer. Mas o Senhor precisa curar aquele homem para ele realizar a obra. O Senhor precisa curar muitos de nós para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Muitos de nós ainda estamos vivendo crises na fé. Estamos vivendo crise na fé, né? Será que eu creio mesmo? Será que eu devorar mesmo? Será que o Senhor continua fazendo milagres hoje mesmo? O meu sentimento, muitas vezes, né? Minha baixa estima, minha autoestima, né? Tá lá embaixo, né? Tá baixo, tá raso. Não sou ninguém. Ninguém olha para mim, ninguém me valoriza. Ninguém caminha comigo. Essa era a visão de Gideão. Segura esse copinho aí, por favor. Dá um outro brinquedinho para ele. Essa era a visão de Gideão a respeito dele mesmo. Sou um Zé Ninguém. Sou um nada. Sou um zero à esquerda. Sou o menor lá na casa da tribo de Manassés. Mas de repente o Senhor chega para ele e fala assim: olha, não, Gideão, você é um valente. Você é um valente. E o que quer dizer isso? O que o anjo queria dizer com isso? Que ele era uma pessoa assim capaz de enfrentar o inimigo, de constituir um exército, de seguir em frente, porque o Senhor estaria com ele e porque o Senhor o tinha escolhido para essa obra. E o Senhor disse para ele: você é um varão valente. Pode ficar sossegado, porque eu estarei com você. Deus tem um projeto maravilhoso para realizar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Começa por nós mesmos, né? Por aquilo que nós achamos que nós não conseguimos. Depois, né, tem aquele projeto para realizar dentro da nossa família, na nossa igreja. Mas nós só precisamos de alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Foi isso que o Senhor fez com o Gideão. O colocou em pé, como pessoa, e disse: você é capaz. E pela fé, o Senhor disse para ele: olha, eu estou com você, pode ficar sossegado. Deus transformou aquele homem assustado e medroso em um grande soldado. Deus quer fazer isso também hoje, nas nossas vidas, como servos dele, na nossa igreja, na vida da igreja e também na família. Deus quer dizer para você também é um varão valoroso, uma varoa valorosa, né? Não é a aparência que o Senhor está procurando, é o coração, disponível e pronto para servir ao Senhor nosso Deus. Só que nós precisamos crer que o Senhor nos chamou, que eu fui escolhido. Não, eu fui escolhido pelo Senhor. Eu vou porque eu fui escolhido pelo Senhor. Eu tenho essa convicção que eu fui chamado pelo Senhor. Em segundo lugar, preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu creio não porque eu me convenci a respeito da palavra. Eu creio porque eu me converti ao Evangelho de Cristo Jesus.
E como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu acredito naquilo que eu vou fazer. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, então vou pregar o Evangelho. Eu fui chamado para viver uma vida de santidade, então eu vou viver uma vida de santidade. Eu fui chamado para servir, então eu vou servir ao Senhor durante todos os dias da minha vida. Vamos crer que essa obra, como diz Neemias, é uma obra excelente. Neemias, quando tentaram dissuadir daquilo que ele ia fazer, ele disse: eu não posso parar. Essa obra que eu estou fazendo é uma obra muito importante, é uma obra excelente. Precisamos confiar. Essa obra é a obra do Senhor. E em terceiro e último lugar, amados irmãos, Deus é o Senhor que chama e que faz conhecido daqueles que Ele chama a sua glória. Agora é a parte final da experiência, né? Aquele tratamento final, né? Humberto, quando ele está fazendo as joias dele lá, né, tem aquele banho final, né? Aquele trato final, né? Aquele brilho final, né? Que sai aquela coisa assim bonita, que chama a atenção, né? Que salta aos olhos das pessoas, aquela beleza. Na vida do cristão, amados irmãos, esse contemplar a glória de Deus é que faz toda a diferença no ministério de um cristão. Então, agora, Gideão já compreendeu que Deus veio falar com ele, já entendeu que Deus fala, já entendeu que Deus separa e que Ele é a pessoa. O Senhor já falou com ele e disse para ele: você não é esse miserável que você acredita ser. Você não é uma galinha da Angola, você é uma águia, você vai voar alto. Você vai vencer os inimigos. E pode manter essa fé nas promessas que os seus pais disseram que eu cuidei de vocês lá no deserto, porque eu vou continuar cuidando de vocês. Eu sou o Deus de vocês. E aí ele fala assim: bom, então, Senhor, se está desse jeito, eu só vou pedir uma coisinha para o Senhor. Eu vou lá na minha casa, eu vou preparar um presente para o Senhor. Ele fala um presente aqui no meu texto, um presente. Vou preparar uma oferta para o Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. É quando você se reconhece na presença de Deus, você quer ofertar ao Senhor. E você quer exaltar, e você quer glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele se sentiu assim, ele se sentiu agradecido ao Senhor nosso Deus. Então ele disse para o anjo: olha, você precisa ficar aqui, e eu vou lá em casa preparar as coisas para trazer aqui para você. E o anjo disse para ele: pode ir, porque eu vou ficar aqui, eu vou esperar você voltar. E ele foi, amados irmãos, e fez o melhor que ele podia fazer lá na sua casa. Preparou o melhor cozido que ele podia preparar lá na sua casa. Trouxe o caldo daquele cozido, trouxe os pães asmos e apresentou ali para o anjo. Certamente com toda a alegria que ele tinha para apresentar diante do anjo, né? Por saber que ele estava ali diante do Senhor, o nosso Deus. Ele traz, ele coloca tudo aquilo que ele pôde preparar para o Senhor. E o anjo diz para ele: coloca aqui em cima dessa pedra o bolo e o pão. E aí derrama esse caldo. Deveria estar muito saboroso, deveria estar muito cheiroso aquele cozido dele, né? Derrama agora esse caldo sobre esse pão. E ele derramou. Deve ter exalado um cheiro tão gostoso ali naquele momento, né? E o anjo pega o seu cajado e toca ali naquela pedra. E naquele momento sobe fogo. A glória do Senhor se manifesta diante dos olhos de Gideão. E consome a oferta de Gideão. E Gideão diz assim: Deus, os meus olhos contemplaram o Senhor. Deus, eu vi o Senhor. O que vai ser de mim agora? Aí Deus diz para ele: você não vai morrer não. Você vai fazer a obra que eu vim buscar você para realizar. Amém?
Amados irmãos, ninguém pode servir o Senhor sem essa experiência de contemplar a glória do Senhor nosso Deus. Moisés estava lá e a sarça não se consumia, e ele foi conversar com o Senhor. Jonas teve que descer lá no ventre do peixe para contemplar a glória do Senhor ali no ventre do peixe. Os discípulos tiveram que andar com Jesus e ver os milagres que Jesus fazia e ver a autoridade da pregação de Jesus para eles darem continuidade no ministério deles. Gideão oferece essa oferta ao Senhor, consagra essa oferta ao Senhor, porque a sua vida já estava no altar. Hoje não é diferente, amados irmãos. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, mas não queremos consagrar a nossa vida. Quem não consagra a vida ao Senhor, jamais vai ter essa experiência com a glória do Senhor. Muitas vezes as pessoas até querem assumir cargos, querem estar vivendo a vida da igreja e querem fazer parte até da administração da igreja e ocupar cargos na igreja, mas nem dizimistas essas pessoas são, nem ofertantes na igreja essas pessoas são. Primeiro tem que haver consagração, primeiro tem que ter vida no altar, para depois acontecer o trabalho. Quando nós invertemos isso, amados irmãos, nós entramos no caminho da família de Eli, com os seus filhos, que foram consumidos, porque foram fazer a obra do Senhor de forma errada. Subiram no altar do Senhor em pecado, sem consagração de vida, sem vida no altar. Para servir ao Senhor, nós precisamos ter primeiramente a nossa vida no altar do Senhor. Deus quer que você, antes de subir no altar dele, você tenha a sua vida consagrada a Ele. O Senhor te quer como um Jó. Lá no final, que ele diz assim: Senhor, olha, eu já ouvi falar do Senhor. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de andar com o Senhor. Eu contemplei a sua glória. Para concluir, amados, sobre essa experiência do fogo de Deus no altar da nossa vida. Se não tiver o fogo de Deus no altar da nossa vida, nós estamos perdidos. Foi o fogo de Deus no altar de Gideão que lhe levou a fazer a obra do Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus, a vida da igreja, que conduziu a igreja e conduz a igreja até hoje. Tem muitas igrejas, tem muitos líderes de igreja sofrendo, se angustiando. Tem muitos cristãos entristecidos, amargurados, que não encontram o caminho para a vida e que não encontram a razão de ser cristão e a razão de cultuar ao Senhor, porque não tem essa experiência com o fogo no altar na vida, não tem essa experiência na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quer viver uma vida na sua própria força, nos seus próprios esforços, sem ter vida no altar do Senhor, sem ter vida devocional, sem ter oração de manhã, de tarde, durante o dia, sem ter leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Crente que vem na igreja e abre a Bíblia só aqui na igreja está fadado ao fracasso. E é isso que está acontecendo com muitos de nós. Estamos fracassados porque queremos ficar só com o sermão que ouvimos no domingo. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa manter o fogo aceso lá no seu altar da sua vida, lá no seu dia a dia. O fogo de Deus não pode apagar nas nossas vidas, amados irmãos. Consagre ao Senhor como... Diga para Deus: Senhor, aguarda um pouquinho que eu vou buscar lá a minha oferta para o Senhor. E traga a sua oferta para o Senhor.
Mas consagre também ao Senhor a sua vida. Diga: Senhor, eu quero a minha vida no seu altar. Senhor, eu quero a minha família no teu altar. Senhor, eu quero a minha empresa no seu altar. Senhor, eu quero o meu trabalho lá no seu altar. Quando nós consagrarmos ao Senhor, nós vamos ver o fogo do Senhor consumindo tudo e nos abençoando. E nós vamos ter essa experiência que Deus nos usa com o seu poder, com a sua graça e com a sua glória. Relembrando só, falei sobre 3 processos de Gideão e eu concluo deixando eles para você. Primeiro, Deus é o Deus que vem ao nosso encontro e que fala conosco. Você precisa ouvir a voz de Deus. Senão, você nunca vai realmente poder ter essa vida consagrada no altar do Senhor. Em segundo lugar, Deus é o Deus que prepara os seus escolhidos. Deus quer que você passe pela escola dele. Às vezes você não está querendo passar. Ah, Senhor, isso não, isso não. Deixa Deus tratar da sua vida. Deixa Deus tratar da sua vida. E em terceiro lugar, traga a sua oferta ao Senhor. Deus quer receber a sua oferta. Deus quer consumir a sua oferta. Deus quer ver o fogo sobre o seu altar e sobre a sua vida. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia. Assim, ó Pai, como Gideão teve esse encontro com o Senhor, nós queremos que o Senhor continue vindo ao nosso encontro e falando conosco, e nos chamando e nos desafiando a realizar a sua obra. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor tratou com Gideão, o Senhor trata também as nossas vidas nesse tempo. Por isso, Deus, ó Pai Todo-Poderoso, cada um dos teus filhos, aqueles que o Senhor chamou, Pai, que eles sejam tratados pelo Senhor, Pai. Que toda falta de coragem, Senhor, que todo desânimo, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que toda, Senhor Deus, autoestima seja tratada, Senhor, para que os teus servos estejam sempre olhando e vendo não a si mesmo, mas vendo, Deus, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia nas suas vidas, Senhor. E podendo assim, ó Deus, dizer com o Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E assim, ó Deus, possamos caminhar no nosso dia a dia, sabendo que o Senhor é Deus que vem e fala conosco, que o Senhor é Deus que caminha conosco e nos conduz, e por isso nós podemos continuar confiantes. Permita, ó Deus, também, Pai, que possamos estar consagrando ao Senhor. Recebe, Senhor, no teu altar as nossas ofertas, Senhor. Recebe, Senhor, Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas, ó Deus, recebe também no teu altar as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo e santo para o louvor da sua glória. Recebe, ó Deus, que o nosso trabalho esteja no teu altar, Senhor, para que ele seja um trabalho abençoado, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa empresa, para que ela seja uma empresa abençoada pelo Senhor, Pai. Recebe, Senhor, meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, a nossa família no teu altar, para que ela seja uma família, ó Deus, abençoada, Senhor. Ó Deus, que o teu fogo esteja presente no altar das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor sopre, ó Deus, o teu Santo Espírito, para que nós sejamos sempre cheios do teu Santo Espírito, Pai. Para que não apague, ó Deus, essa chama gloriosa em nós, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor tratou com Gideão, trata de nós, Senhor, e leva-nos, ó Deus, a fazer a sua vontade, Pai, e que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus, Senhor, e que vidas, Senhor, sejam alcançadas para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém, 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 amém.